Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, programa que traz informações pertinentes para você empresário, para você gestor, que tem que tomar decisões rápidas nesse mundo cada vez mais louco e mundo um pouco, até vamos dizer assim, com problemas de saúde mental, de vários caminhos que a gente está vendo aí. E por isso, hoje o tema é muito importante, liderança, saúde mental, NR1, o que está por trás de empresas que adoecem. Cada vez mais a gente vê esse contexto das empresas adoecendo, problema de relacionamento entre colaboradores, gestores, lideranças. E para falar desse tema, a gente trouxe uma pessoa muito especial. Mas antes, lembrar que o programa Papo de Aliado é patrocinado pelo Grupo Alliance. Entra lá, www.grupoalliance.com.br, entre também nas nossas redes sociais e tenha sempre informações pertinentes para o mundo empresarial. E estou aqui com a minha amiga, adoro ela, a gente fala muito bem, Mari Viana. Mari, tudo bem? Como você tá, minha querida? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com você novamente. Meu, é sempre bom estar com você, cara. Eu sou inteligente, tem uma paz, uma energia boa, eu gosto de quem fala assim. Mari, se apresenta rapidamente para o nosso público, por favor, para quem não lembra de você. E quem quiser também tem outro vídeo já da Mari aqui no nosso YouTube também, procura lá. Olá, pessoal, eu sou a Mari Viana, fundadora da Gestão Consciente. Somos uma consultoria focada em desenvolvimento de cultura, reestruturação de áreas de gente, de negócio. E já estou no universo aí do empreender há 16 anos e 25 anos aí atuando no mundo corporativo, sempre com esse olhar de resultado e melhoria através de pessoas. Maravilha, Mari. A Mari, para quem não sabe também, a Gestão Consciente é uma empresa do Grupo Alliance. Entra lá e também já conheça todas as soluções que ela dá. E, Mari, já vou começar com um questionamento que eu sei de uma frase sua que você sempre fala: não existe cultura tóxica. Existe liderança imatura sustentada por omissão coletiva. Oxi, essa aí gastou, hein? Explica um pouco essa frase para nós aí, como que acontece isso? Porque tem muito esse debate sobre cultura tóxica nas empresas, problemas nas empresas, e você fala que tem um passo além, aí atrás nisso tudo, né? Sem dúvida, quando a gente fala de clima, de cultura, de gestão de pessoas, tem diversas camadas. E cultura tóxica, na verdade, hoje virou um pilar, virou uma entidade ali, que eu posso chamar até em muitos momentos de desculpa. Porque a cultura, você não pode dar um CPF para a cultura, você não pode identificar a cultura. E acaba colocando essa responsabilidade, cria essa muleta, vamos dizer assim, e deixa no lugar da cultura. Mas, no fundo, a cultura ela é um sintoma. A cultura tóxica é um sintoma de um problema maior, interno, que é justamente a liderança, são líderes, pessoas com poder, diante do dia a dia da organização, que tomam decisões, em muitos casos, ruins, de gestão, de orientação, de desenvolvimento. E aí é onde começa o problema. E juntando esse lugar da cultura que se cria na organização, essa liderança omissa, e tendo plateia, pessoas que realmente silenciam diante de situações erradas, complicadas, é onde começa a cultura tóxica. A cultura sem a plateia, sem o público, ela não existe. Ela existe, se multiplica pela força de grupos de pessoas e de liderança ruim. Então explica para mim um pouco o que seria uma cultura tóxica e por que está tão popular hoje em dia esse tema nas empresas? São alguns pontos, Quando a gente pensar na cultura, ela nasce de uma camada ali que não é tangível e aí ela acaba virando uma indústria, em muitos casos. Eu não consigo nomear, não consigo colocar o problema na mesa, porque a cultura, ela não discute numa reunião, ela não é omissa, ela não tem uma responsabilização. Você não consegue trazer ela para a mesa para discutir sobre ela. E aí, nesse cenário, essa desculpa, vamos dizer assim, da cultura tóxica, vai falar que é geração, que é falta de responsabilidade de algumas equipes, geracional, seja qual for a desculpa, vamos dizer assim. Mas, no fundo, é falta de estrutura. E acaba virando uma indústria de negócio, para negócios. Por quê? Quando não consigo trazer a responsabilização e a causa raiz desse problema de cultura, o que eu faço? Eu vou trazer palestras, eu vou colocar fruta na copa, eu vou criar uma mesa de pebolinho, pula-pula, eu vou criar camadas para tentar blindar esse desafio sem aprofundar, sem querer discutir de fato que são lideranças, que são adultos responsáveis por uma má gestão, por uma má educação de gestão, uma falta de olhar de gestão de pessoas, de fluxo, de processos claros, pressão por vendas, dados às vezes que saem de IA, que saem de tecnologia, sem a devida rastreabilidade ou estruturação, e que gera um problema maior
de responsabilização das pessoas. E quando eu tenho equipes, né, grupos de pessoas que veem tudo isso acontecer no dia a dia, né, esses desdobramentos errados, decisões ruins, e eu silencio porque eu não tenho voz ativa, porque se eu falar eu vou perder meu emprego, se eu falar eu vou estar brigando com alguém, acaba criando essa cultura doente. E aí o mercado vende palestra, vende só questões superficiais, ou bem-estar, ou paliativos, pacotes de benefícios diversos, e que, na verdade, não fazem a transformação necessária. E quais são os reflexos nisso nas empresas, quando a gente tem essa cultura tóxica? Como que a gente consegue perceber os reflexos e quais são esses? Geralmente é a febre, vamos dizer assim, né? Fazer uma analogia com o nosso corpo. A febre, justamente, é um sintoma de que algo dentro do nosso organismo está com problema. Mas o problema já existe lá anteriormente. Exatamente, está lá. Aí eu quero baixar a febre. Né? Aí eu faço uma palestra motivacional. Aí eu levo a galera para o happy hour. Aí eu pago um benefício de uma viagem simplesmente para alguém. Então, assim, aí durante um tempo eu consigo dar uma abafada nesse problema. Mas a doença está lá. Né? Aí eu vou medir clima. Clima por exemplo, é um termômetro. Né? Você não cura a doença com termômetro, você identifica. Daí até cria uma questão muito interessante nisso aí, que eu vejo várias empresas que têm isso, e eles ficam, vamos dizer assim, pé da vida, porque, nossa, eu ofereço tudo para o colaborador, e ele ainda pediu demissão, ele ainda me processou, tal, mas... E ainda assim, né? E ainda, olha como eu sou bonzinho, eu ofereci viagem para ele, ofereci lugar para dormir, dou um monte de benefícios. Mas não é isso, né? Sem dúvida, porque as escolhas de promoção, inclusive, né, de pessoas internas, decisões de resultado financeiro, culpabilização mesmo também, momentos de erros, de problema de processo, eu terceirizo isso, né? Coloca isso ou geracional, ou falta de processo, ou é preguiça, ou é alguém que não acredita em mim. Eu estou sempre terceirizando essa falta de estrutura, essa falta de clareza, de maturidade de gestão, né? E tento abafar isso com os benefícios. E aí eu tenho essa desculpa. Não, eu estou fazendo tudo o que eu posso e as pessoas não dão valor, absolutamente. A causa raiz é a educação de gestão. A doença mesmo que causa o maior problema é justamente essa falta de amadurecimento de gestão. Os líderes. Exatamente, os líderes. Né? Fundadores, empreendedores, líderes de área. Mas os líderes, muitas vezes, a maior parte dos líderes não estão preparados para esse mundo de liderança, eu vejo assim. Como você avalia? E como se preparar para isso? Porque, então, a gente já viu, olha, a gente tem a cura, você acabou de falar. A gente tem aqui o remédio que trata só o sintoma. Mas como eu mudar isso? Então, como eu tratar a causa realmente desse problema? Primeira coisa é a transição de nível de consciência. É realmente entender a responsabilização, é assumir, é parar de querer identificar o erro fora, né, os resultados, né, a alta rotatividade, a falta de engajamento das pessoas. Eu vejo em muitos dos meus, né, projetos e clientes, eles reclamam porque as pessoas não engajam nas redes sociais da empresa, não compartilham o que trabalham, não falam com orgulho, não vão para o LinkedIn e falam da empresa. Não tem a visão de líder. Exatamente, né? Senso de dono. Visão de dono. Visão de dono. Mas assim, na hora de discutir decisões, essas pessoas não são chamadas para a mesa, elas não são envolvidas. Né? O impacto na percepção delas não é considerado. Né? Numa decisão de uma mudança de sistema, uma mudança de filial, atração de talentos, uma gerência que chega, né, mandando em todo mundo, time que já está lá, tempo de casa e tudo mais, não é considerado. Essas pessoas não são envolvidas nas decisões. Né? Não existe uma transparência de planejamento, às vezes, estratégico, porque esse gestor, às vezes, ele não tem nem a visão do que é um planejamento estratégico. Né? Ele chega até uma determinada fase da vida da empresa, no modus operandi de operação, vai fazendo, sai fazendo na frente de todo mundo, não tem uma visão realmente de gestão, não sabe, inclusive, o que é terceirizar responsabilidade, entendeu? Aí microgerencia, porque ele não sabe desenvolver pessoas. Um líder que não sabe desenvolver pessoas é aquele líder que microgerencia. Ele controla tempo, ele controla a tarefa, ele esquece, inclusive, da meta, do indicador que ele tinha que entregar. Porque a vontade é só controlar as pessoas. Exato. Por imaturidade de gestão e de desempenho. Não sabe desenvolver pessoas. É bem isso que você está falando, Mari. Eu tenho até um exemplo de
conhecida minha, uma pessoa que eu trabalhei, e ela é uma pessoa que ela sempre reclamava que ela estava sobrecarregada, e um dia eu estava numa reunião com ela, de repente eu olhei assim, ela falando que estava sobrecarregada, e ela era gestora, daí ela estava fazendo a testeira de um e-mail. Daí eu falei, mas viu, você tem toda uma equipe para fazer isso para você e você está fazendo por quê? Ah, porque é uma demanda urgente, não vai dar tempo para os outros fazerem. E as pessoas muitas vezes se fixam nisso, né? Elas perdem um pouco a questão do conseguir demandar as coisas de forma adequada, né? Por falta de mapeamento, por falta de identificação, né? Eu vou falar a raiz ali, não só de mapeamento de processo, mas escopo, né? De individual ali, de posição, de cargo, tempos e movimentos mesmo. Não entende a responsabilização das pessoas. As pessoas às vezes não sabem também, né? O que tem que ser entregue individualmente, o que é esperado, os feedbacks estruturados para que a pessoa tenha saber. Eu falo que não ter feedback é uma negligência. Você não fazer o devido acompanhamento dos liderados é negligência. Você não dá a oportunidade da pessoa saber, não só no prazo de experiência, mas se ela realmente está entregando o combinado. Fazer o devido acompanhamento, preparar esse gestor ou gestores, né, para serem gestores de pessoas e não só gestores de processo. Justamente, uma pessoa como essa, provavelmente é um pequeno empreendedor ou um médio empreendedor, né, que aprendeu fazendo, executando, montou a estratégia dele, e aí na hora de terceirizar, né, a pessoa ter com que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito, né, pelo combinado, pelo acordo, né, no dia de trabalho ali, ela não consegue estender isso, né, não consegue compartilhar conhecimento, desenvolver, medir eficiência. Então, é gestão. A raiz da gestão é sempre o problema. E as pessoas não têm visão da importância disso, né? Eu me vejo nisso uma vez, quando eu era jovem, ainda estava começando a ter minha empresa, eu lembro uma funcionária, eu sempre achei que dar feedback é uma coisa chata para a pessoa, eu não gostava de receber feedback, daí eu nunca dava feedback para ela, mas sempre falava, tipo, convivia bem com ela. E um dia eu falei, daí eu pedi um feedback. Ela falou, sabe qual é o problema? Você nunca me deu um feedback. E eu queria saber se o que eu estou fazendo está certo ou não. A partir daquele dia, eu mudei uma chave na minha cabeça. E é importante isso, saber falar para a pessoa, mas também tem que ter cuidado para fazer isso, né? Sim, sem dúvida. É uma ferramenta, né? Que usada de maneira inadequada também, quando a gente fala do one-on-one, né, que é o famoso, todo mundo comenta, ambos precisam se preparar para essa reunião. Né? Precisa ter coerência, precisa ter o lugar certo, as perguntas certas, escuta ativa, né, para você entender realmente o que está acontecendo, pontuar situações ao longo do período, ali, 2 meses que seja, do que estão acontecendo, para que você tenha o respaldo ali da pessoa, ela também traga esses pontos de melhoria e fazendo a gestão. Isso é relação adulta, é gestor realmente maduro. Né? Então, assim, é uma causa raiz, às vezes, do mais simples dos desafios de gestão, como um próprio feedback, né, há um desafio de planejamento estratégico e desdobrar isso, né, em indicador, em objetivos claros, fazer o devido acompanhamento. Então, a gestão organizacional é essa infraestrutura que precisa ser montada, né, que nem essa sua colega aí. Não tem essa medição exata. Né, aí se sente refém, né, dos próprios liderados. Eu não vou pedir porque eu vou ocupar, é urgente, não vai fazer para mim. Tem medo Tem medo de falar, entendeu? Então, assim, esse disparate. Né? Essa inconformidade que gera esse caos também organizacional. Então, eu sou uma pessoa que não falo de motivação. Eu falo de gestão. Eu gosto de falar de estrutura. Né? Que, para mim, o que faz sentido é causa raiz, né? Perceber realmente as omissões, né? Como você falou da frase inicial, né? E responsabilização das pessoas. Entender muitas vezes, sabe? A gente pode ter amigo na empresa, mas não é o amigo no trabalho, não é tão legal assim. É uma relação diferente. A gente vem de uma geração, né? A educação de gestão, ela é uma referência de dentro de casa, né? A troca familiar, o que eu aprendi dentro da minha casa, com os meus parentes, os meus primeiros líderes ali dentro de casa, eu quero trazer esse modelo para dentro da organização e não funciona. A relação profissional é de um outro lugar, é de um outro nível. Existe uma outra expectativa, uma relação monetária. Você pode até não gostar daquela pessoa. Você pode até ser, eu fico chateada porque às vezes não me chama para o happy hour, não me chama para almoçar. Não interessa. Você não precisa necessariamente ser amigo da pessoa. Você precisa entregar o seu escopo. Você está dentro do combinado ali, muito claro. A pessoa está entregando, né? O teu par ali está passando a informação adequada para você está recebendo informação estruturada da tua liderança, entrega. Né? Se está precisando fazer terapia, vai fazer terapia, entendeu? Mas não necessariamente exigir ou sofrer
porque as pessoas dentro da organização não querem ter a sua amizade, não te seguem no Instagram, não faz o menor sentido isso. Porque a gente precisa ter uma relação adulta e profissional. Mas aí tem uma coisa também que a gente vê, a gente tem aquela pessoa que exige muito. E qual a diferença de uma liderança tóxica e de alguém que é um líder que exige demais? Existe essa diferença ou... O líder que exige, né, exige eficiência, exige prazo, exige combinados claros, ele aparenta ser exigente, é um líder eficiente. E na mesma medida que ele é um líder eficiente, ele pode ser um líder que acolhe. Aliás, eu tenho uma experiência com uma pessoa que foi o meu líder, né, durante uns anos atrás, e eu falo até que ele é meu malvado favorito, porque ele tem uma pegada muito forte de gestão, de liderança. A gente acabou se virando sócio uma época. E em outro momento, ele é o cara que está disponível, que deixa claro o que ele precisa, o que ele quer, ele acompanha prazo, ele dá feedback, ele tem uma rotina, ele tem rituais de estrutura, tanto que ele é um alto executivo hoje. Então, assim, tem como você ser eficiente, ser assertivo, né? E ser acolhedor, e ser humano, ser adulto. E não necessariamente ser coercitivo, agressivo. Porque, na verdade, todo excesso esconde uma falta. Aquele líder que é agressivo, que microgerencia, que não tolera erro, né? Que não sabe reportar um feedback, que cria relações de aliados, né? Somente aliado. Né? Cria relações de silos, né? De amigos, né, de protecionismo, é um líder inseguro. Porque o líder seguro, ele nem precisa criar panela, ele não precisa criar esses grupos internos. Ele não cria aquela patota, né, de aliados que respondem ao que ele quer e sorriem para ele na hora que ele quer, fazem tudo. Não é esse líder. Um líder estruturado, né, um líder humanizado, um líder consciente, ele se basta em suas metodologias. Né? Estuda, se desenvolve, busca desenvolver as pessoas. Esse é o líder consciente. Nossa, tão legal isso que você fala. Eu fico vendo várias coisas passam na minha cabeça nisso tudo. Mas tá, eu sei que isso é o ideal, mas a maior parte das pessoas não tem isso. Como eu me capacitar e como eu buscar isso? É difícil, né? É uma jornada, porque a gente vem numa era, como até comentei, acho que no outro episódio que a gente gravou, a gente vem numa transição de consciência organizacional e profissional, saindo de uma era industrial, né, de uma consciência de comando e controle, para uma era de gestão de escopo, de gestão de responsabilidade. Então, eu preciso fazer com que as pessoas, eu, líder, né, as pessoas com quem eu me relaciono, que são os meus liderados, tenham posturas de adulto, que realmente atuem com suas responsabilidades, com seus prazos, com sua postura, né, dentro da organização. E, ao mesmo tempo, eu preciso também me policiar com os meus passos, com a minha gestão, com os meus controles. Assim, hoje o conhecimento, ele está na palma da mão. Então, assim, buscar podcasts como o Papo de Aliado, né? Encontrar caminhos de se desenvolver, de ter boas escutas. Eu falo que assim, o que o teu algoritmo está te entregando? Né? O que você tem pesquisado? É só futebol? Né? É só música? Ou é só as coisas que te dão prazer? Como é que está a qualidade do seu tempo? Né? Você, gestor, você, líder. O que você tem buscado se desenvolver? A responsabilidade não é só da organização, é sua também. De buscar agendas, de buscar dividir o seu tempo com qualidade para ter conhecimentos, para poder expandir a tua capacidade de gestão. E tirar resultado das pessoas e os seus resultados também se ampliarem. Então, assim, está disponível para todos a possibilidade de expansão e de conhecimento. A organização precisa olhar para suas metodologias, para os seus fluxos, para os seus tempos, né, de entrega, para o que é qualidade esperada. Né? Quando a gente fala de reputação, as empresas querem engajamento, elas marca empregadora, quer destacar minha organização, mas o que eu tenho feito, né, de fato para gerar valor? O que as pessoas têm percebido da minha atuação? Né? Qual é a minha troca? Qual é a sinceridade da minha troca? E quando eu começo, eu sou um líder, então, e daí agora eu ouvi tudo isso aí, eu fiquei com a minhoca atrás da orelha aqui. Como eu vou saber se eu estou um líder preparado ou não? Quais os sintomas que você fala, olha, os sintomas que eu tenho que melhorar ou o que eu já estou adequado? Como eu posso fazer para olhar isso? Tem um caminho? Acho que a primeira coisa é esse olhar 360, né, dos seus pares, dos seus liderados, do seu líder. O que você tem colhido? Sem viés, né? Sem viés. Quais são os seus resultados? Existem ferramentas internas de pesquisa de clima, pesquisa de cultura, mas tudo isso, se não for devidamente tratado, desdobrado em ações, para realmente gerar resultado,
né, para que você consiga olhar esses dados e ter esse espelhamento, né, de o que você significa para as pessoas hoje. Como é que está o seu clima hoje? Quando a gente vai falar de NR1 até hoje, né, é justamente isso. Os riscos psicossociais são justamente esses desafios de carga de trabalho, das relações internas, né, de assédio, camadas aí de processos de controles. Então, assim, hoje, o que está acontecendo no dia a dia da tua organização? Até coleta de conversas internas, né? Que você faça conversas, amostragens com seus grupos, entendeu? Como é que as pessoas estão percebendo a tua liderança, o teu trabalho. Então, esse espelhamento é o que leva para o nível de consciência. Precisa existir esse momento de olhar para dentro e sem amarras e sem vergonha, baixar realmente e ter uma escuta ativa de como as pessoas percebem o teu trabalho, como as pessoas te percebem como profissional. E aí começar um processo de desenvolvimento. Mas é difícil perante o ego de muitos líderes por aí. É meio complexo isso aí, né? Teria que ter um passo atrás para dar 2 à frente, como já diria antigamente. Mas aí precisa o dono dessa empresa, dessa organização, os líderes dessa organização, quererem realmente fazer uma transição de consciência. Elevar o nível de consciência da organização. Mas você que falou lá atrás que muitas vezes a pessoa busca palestra de autoajuda e tal, mas eu acho que muitas vezes precisa realmente, não de palestra de autoajuda, mas precisaria de um apoio externo para isso tudo, né? Sim. Ainda mais que você começa a ver sua empresa derrapar, você começa a ver turnover alto, vários problemas de insatisfação, você precisa buscar também um apoio, muitas vezes, de você como líder também para se aprimorar, né? Exatamente. Parte, inclusive, do meu trabalho, né, do trabalho de gestão consciente, é a gente entrar nessas camadas, né, mais sutis, fazer essas leituras, entender o porquê que essa organização chegou a esse impacto ou riscos, né, revisitando aí, fazendo um mapeamento, entendendo quais são os problemas existentes nessa organização. A gente identifica, né, cria planos e ações ali para mudanças de paradigma, mudanças de entendimento, políticas, manuais, envolvimentos, perfis também, se as pessoas estão de fato ocupando 100% a cadeira delas. Aquela posição, ela existe, ela tem que ser. Eu falo que cargo é viga, né? Se você não coloca a viga no lugar certo, você tende a tombar a edificação. Então, precisa, de fato, né, tirar omissões, trazer clarezas, né, definir valores organizacionais, não só nas paredes, adesivos lindos, ou no site, ou nas redes, ou na camiseta, né, ou nos eventos internos. Que esses valores sejam praticados. Estabelecidos e implantados, seja realmente a alma das pessoas. Então é mais ou menos uma autoajuda, seria se você vai lá, você pode, tá. Gestão consciente não, seria colocar o dedo na ferida e realmente trabalhar com o que tem que ser alterado. Causa raiz. Ver o que é o problema e mexer nisso, é isso mesmo. Porque né? Senão é como eu falei no início. Sai todo mundo motivado, 10 minutos. É diagnóstico, é você colocar o termômetro e achar que vai curar. Entendeu? Você colocar uma festa toda sexta-feira, no final do dia, reduzir a sexta-feira de trabalho das pessoas e achar que vai curar. Não vai curar. O ser humano é movido a desafio. A gente precisa transcender esse desafio para o ser humano. Mari, você falou da questão do NR1 e a gente tem isso vivendo, entrou agora já em vigor, só que o NR1, a mudança no NR1, o NR1 sempre teve. O que entrou foi a questão da saúde mental, os riscos psicossociais no NR1, né? É reflexo de um tempo que a gente está vivendo agora de adoecimento mental assustador, é isso mesmo? Exatamente, né? Os dados antes da pandemia já eram gritantes, depois da pandemia, então, a coisa realmente degringolou e a gente vem acompanhando e buscando metodologias, né, para metrificar tudo isso, mas ainda a gente vive uma pandemia de saúde mental, a gente já vive. Não está tão declarado ainda, mas a gente já vive essa pandemia. E precisamos realmente entender, né? A NR1 ela vem empurrando, provocando, né, essa transformação. Eu acho que ainda vai acontecer um tsunami de necessidade de mudança, além da NR1, por conta dos números que a gente tem hoje, dos riscos. Mas é a educação de gestão que falta e responsabilização de todos os lados. Não é só o gestor, não são só os donos de empresa. Mas o que muda na prática com a NR1 agora? O que minha empresa tem que fazer para se adequar a isso? Porque o que eu estou vendo é muito o que você falou aquela no começo, né? Muito dessas palestras, tem uma palestra aqui, tal. Mas pelo que eu estou entendendo no seu ponto de vista, é um trabalho muito mais profundo de cima disso, né? Sim, eu reforço. O que vai fazer a transformação de uma organização e elevar ao amadurecimento dessa organização é uma mudança de consciência. É o que de fato essa organização quer ter de legado.
É o que, de fato, ela quer proporcionar para a vida das pessoas, para a vida da sociedade e para o resultado e impacto e qualidade da marca dessa organização. Essa consciência do legado, do que eu estou deixando, o porquê disso tudo. Então, é esse ir para dentro, né, desses gestores, esse entendimento do que se quer para essa organização, e aí vem para fora, mas de maneira estruturada, de maneira coerente, com políticas, com jornadas, com disciplina. E assim, mudança de cultura, não existe milagre. É um processo de pelo menos 2 anos. Falando aí em empresas de pequeno, médio porte, não tem milagre. Existe necessidade de estrutura, né, de políticas coerentes, de transformação de consciência, de responsabilização e liderança adulta. E o que seriam esses riscos psicossociais que as empresas enfrentam hoje? Como eu identifico isso? Tem um caminho? Relacionamento. Quando a gente vai falar de assédio, né, é justamente a clareza de responsabilização das pessoas, né, as conversas claras, as expectativas sendo transferidas, o próprio feedback, como a gente falou. Então, assim, a necessidade de clareza, de transparência. Isso é uma questão relacional, é um dos problemas. Se eu não tenho a clareza da comunicação, se não está estruturado, as pessoas se sentem, né, coagidas. E aí vai refletir nesse clima, que vai refletir no estresse, que vai refletir na qualidade do meu trabalho. Então, assim, é um efeito cascata que acontece. Isso falando de comunicação e relacionamento. Mas se eu for falar de carga de trabalho, são processos mal estruturados, não medidos, não monitorados. Eu não sei se um processo, se ele está mal desenhado, se ele precisa de tecnologia, se falta humano com tempo ou se é negligência. Geralmente a gente aponta para a negligência e vai falar que é geracional. É mais fácil Então, isso do que medir. Eu até comentar sobre isso, porque muitas vezes você falou da liderança tóxica e da exigente. E a gente vê, muita gente fala, essa geração nova é muito, odeio essa palavra, mas muito mimimi. E então eles ficam falando, então não é sério e tal. E como que perceber que é tóxico realmente ou se é só uma exigência? E como eu me vejo como isso? Como eu me posiciono perante isso? Combinados claros. A área do RH, ela vem numa crescente, né, numa exigência agora também de RH, que fala muito em RH estratégico, né, mas na verdade é um RH de negócio, não é um RH de área processual. Né? O RH em muitas organizações, ele ainda é visto como um bombeiro. Né? E fica coagido ali também, não consegue se posicionar, não consegue trazer um direcionamento, um posicionamento estratégico, porque falta preparo dos profissionais de RH, falta consciência dos líderes de entender que o RH não é o DP, não é só uma área de back-office, não é um custo de back-office apenas. Tá? Tem que ser um preparo realmente estratégico, mas falta desenvolvimento para esses RHs. Né? Para realmente trazer a diferença nessas relações, provocar mudanças e fazer com que as pessoas consigam se conscientizar da melhoria desses fluxos. Porque, justamente, quando a gente vai falar de risco psicossocial, tem a questão da qualidade das relações, que reflete lá num clima tóxico, numa pressão, num estresse. Tem a carga de trabalho, né, que tem que ser medida, tem que ser mapeada, tem que ser educada, né, e tem que ter uma governança devida também para essa organização. Tem a saúde mental, ela é esse gerenciamento do laboral. É tudo que acontece da porta para dentro da organização. E você tem que ter tudo isso registrado, é isso? Exatamente. Então a minha empresa vai ter que falar, olha, o que eu estou demandando para ele é tanto, tal, todos esses pontos também. É a mesma tem coisa. Que demonstrar essas... Na verdade, assim, quando você vai fazer o mapeamento do risco psicossocial, é um diagnóstico que é feito, e ali vai ser identificado quais problemas a organização tem. Se é problema de comunicação, de processo de trabalho, quais são vários pontos de melhoria que precisam existir, né, em termos laborais. Identificado, aí a empresa vai ter um tempo para se adequar. Quais são as ações que eu vou tomar em cima disso? Exatamente. Se eu vou mapear os meus processos, se eu vou criar uma campanha interna, né, de educação emocional, inclusive, aí sim proporcionar não só benefícios de saúde, né, mas de educação. Então, eu vou criar um plano. O RH entra para criar plano de ação em parceria com as lideranças. Legal. Para fazer acontecer. Só que isso aí eu vejo assim, a gente fala muito RH aqui, mas a gente está pensando numa realidade no Brasil que a maioria das empresas são pequenas e médias que não tem um RH estruturado, né? E como essas empresas podem agir? Tem um caminho também? Olha, busca conhecimento, né, através de conhecimentos públicos, conhecimentos, né, que tem muita coisa nas redes sociais hoje em dia, coisas boas, obviamente, de qualidade.
Inclusive, a gente faz esse trabalho também, a gestão consciente, né, de estruturar RH, estruturar áreas de gestão de pessoas, estruturar processos para que sejam mapeados esses fluxos internos, como é que as coisas estão sendo tratadas, como é que as políticas acontecem, o que é a expectativa das pessoas, diagnosticar tudo isso. Né? Com o diagnóstico na mão e plano de ação, né, estruturado, a gente consegue fazer acontecer, qualquer organização. Deixa eu pensar então, ó, eu tenho uma empresa com 10 funcionários. Eu tô lá, eu sou o gestor, eu tenho no máximo um gerente, um pleno, alguma coisa. Aí então eu chego, não tem muita estrutura. Aí eu chamo você, qual vai ser o caminho que eu vou tomar em cima disso? Como que funciona o Primeira processo? coisa, a gente fazer um diagnóstico. Né? Entrevistas individuais, entender realmente quais são os gargalos, mapear todos os fluxos de atividades que existem na organização, quais regras do negócio, o que é o nível de qualidade esperado na ponta para o seu cliente, para o seu produto, né? Entender como é que tudo acontece, como essas pessoas foram contratadas, se os cargos estão desenhados, se existe uma métrica realmente de desempenho individual de cada um, o que é esperado, se isso está declarado, se as pessoas sabem o que é esperado delas. Então, a gente identifica todos esses problemas e cria um plano de ação. A maior parte das pequenas empresas, e até hoje até médias e grandes, né, são familiares. Aí não tem uma dificuldade um pouquinho maior. E como que eu quebro essa barreira da empresa familiar? Porque tem alguns protecionismo, lógico, muitas vezes, natural disso. Como que faz? Ou empresas que têm muita ligação familiar, de amizade. Esses elos, né? Exato, elos muito firmes. É que eu te falo que é cultura de aliado. Exato. Né? Não só o papo de aliado, mas é cultura de aliado que serve, que dentro da organização não funciona. Porque tem muito protecionismo nesse cenário. Né? A gente fala que o contrário de aliado é inimigo. Né? Ou a pessoa está do meu lado, ou ela é meu inimigo. Então não faz sentido. Né? Porque a relação profissional, ela é profissional. Ela tem que ser medida monetariamente, com expectativas claras, com escopo claro, com tempo claro, nível de qualidade e complexidade claro. Quando eu vou falar de uma empresa familiar, existem outras camadas, né, que têm que ser quebradas pelo passado, por tudo, como chegou até ali. Então, a gente tem que diagnosticar e tem que ter um desejo genuíno dessas pessoas de fazerem a transição. Né, dessa responsabilização. Eu falo assim, já tive clientes com empresa familiar e eu sempre falei assim, imagina se chegasse um sócio de uma outra organização. O que vocês acham que ele gostaria de ver? Em termos de indicadores, de resultado, tomada de decisão. Então, assim, essa responsabilização sistêmica e responsável, não mais individual. Não mais pelo ego ou pela própria conta financeira. Tem que existir uma transição, de novo, de consciência. Mas é uma coisa assim, eu vejo tudo isso que você fala do papel da liderança, legal, acho sensacional. Realmente a gente tem um problema de liderança. Mas tem também o pessoal o colaborador que vem, muitas vezes esse cara também não está preparado para tanto, né? E eu tenho que começar a capacitar essa pessoa também a conviver com uma liderança que seja exigente, né? E, de novo, eu falei aquela frase mimimi, mas a gente tem que adequar as pessoas a uma realidade ao meu mundo corporativo, a minhas exigências, as minhas demandas de trabalho. Como eu faço isso? Eu acho que tem que existir uma equalização dos dois lados, né? Não é só a geração mais nova, a geração que scrolla a tela, a cabeça, né? É scrollada o tempo todo, é agitada, mas tem que ter uma adequação também do nosso modus operandi de gestão antiga. Em termos, eu não consigo valorizar a entrega da pessoa se eu não vejo ela ali sentada fisicamente. Exato, eu já vi vários lugares. Preciso ter a pessoa sentada ali para poder olhar, né, e ver que está todo mundo trabalhando. Se eu não tenho visual, eu não acredito que a pessoa está trabalhando. Por quê? Precisa melhorar esse modo de gestão e ter clareza sobre o que é esperado, os prazos, é gestão de escopo, não é mais gestão de tempo. Não é gestão de hora que a pessoa está com a cara no computador ou com a cara no celular. É gestão de escopo, de qualidade de entrega. Eu preciso saber qual é a qualidade que eu quero, no tempo que eu quero, no nível de complexidade que eu quero, para sentar com essa pessoa, deixar claro e medir a entrega. E além de medir a entrega, medir o bem-estar da pessoa, do liderado, que é justamente fazer a gestão. Mas essa visão sua do líder não preparado para tanto, acho que é um pouco que é o seu no pós-pandemia, né? Todo mundo pensou que o pós-pandemia o mundo ia mudar, ia virar home office ou híbrido, só que a realidade está voltando para outro caminho, né? As empresas estão cada vez mais exigindo que a pessoa volte porque ele não confia no trabalhador muitas vezes, não sei. Justamente, bato na mesma tecla. Falta maturidade de gestão. Não é o home office que faz as pessoas não trabalharem, na minha visão.
Precisa existir um amadurecimento, sim, dos dois lados. Não é toda empresa que pode ter home office. Até porque eu não acredito muito nesse lugar. Eu gosto muito do híbrido, pela relação e interação com as pessoas, pela qualidade. Eu gosto muito de conversar, né? Então, pela essa troca, eu acho muito importante. Para fortalecer cultura, fortalecer processo, é importante o híbrido. Mas eu não acredito que seja o home office que faz a pessoa não trabalhar. É a falta de clareza, de engajamento, de políticas claras, de relação transparente, de engajamento, que é um pouco de tudo que eu já falei aqui hoje. A gente tem que descer as camadas e entender tudo que essa organização não está entregando, não está desenhado. Até porque a tecnologia está aí, ela veio para ajudar, né? Se você souber utilizá-la de forma adequada, ela vai conseguir suprir essas demandas de mensurar o trabalho, tudo, né? Total. Então, assim, é o que eu falei, a responsabilização dessa mudança é de ambas as partes. Não é o mimimi de geração jovem, ou de pessoas que só estão com as muletas dizendo que estão doentes ou que não querem trabalhar. Não é desse lugar. Eu preciso trazer à tona essa responsabilização. As pessoas precisam criar esse desejo de vida adulta, qualquer adulto que está no mercado de trabalho, e os líderes precisam ser adultos também, de falar que a gente tem que dar uns passos para trás e redefinir políticas, redefinir estratégias de negócio. Não dá mais para fazer a gestão hoje como era há 10 anos atrás. Não vou nem falar de antes disso. Há 10 anos atrás já era uma outra equipe, já era um outro profissional. É uma outra geração. E amanhã também não vai dar para fazer, porque agora a gente vê que a questão da tecnologia, e daí a gente quer num tema muito importante nisso tudo, que eu fico pensando na questão da liderança, que é a questão da inteligência artificial entrando nesse mundo, do líder e também nas empresas. Como que as empresas podem lidar com esse novo momento que está chegando e qual para você vai ser os impactos que vão ter em cima disso? Já tem como mensurar? Eu acho que a primeira coisa, além de uma educação de tecnologia, é a tecnologia na hora certa, para profissionais certos e estruturados. Porque líder, mesmo na pequena empresa ou média, o líder que não está preparado para ser líder, que é um líder omisso, que é um líder não responsável, não sistêmico, não coerente, com ferramentas de tecnologia e dados, ele pode fazer um estrago maior ainda. Se ele já faz estrago sem dados, imagina um dado errado, né? Estou com uma frase sua aqui até dizer que tecnologia na mão de uma liderança imatura pode ampliar o erro, né? Sem dúvida. Porque ele pode pegar dados gerados por IA, relatórios, sem uma fundamentação coerente, né? Sem entender se aquele profissional... Dados, por exemplo, de desempenho, de performance diárias. Se eu não tenho, de fato, o entendimento que aquela área está estruturada, que as pessoas estão dando o seu 100% porque elas estão sendo devidamente acompanhadas, que as funções estão bem desenhadas, que ela sabe o que é esperado dela, que ela tem feedback, que ela tem suporte com os benefícios, seja aí vem, né? Bem-estar, seja qual for a ferramenta, o pacote de benefícios de bem-estar, ela está estruturada. Como é que eu vou medir uma área se eu tenho uma defasagem de estrutura? Você está conseguindo me entender? Você precisa ter uma estrutura para eu chegar num nível mínimo, né, de desempenho dessas pessoas dentro de uma estrutura madura. Aí eu vou ter dado coerente. Agora, se eu tenho uma área desestruturada e eu tenho dados que essa área não tem bom desempenho, o que eu faço? Manda todo mundo embora. Eles não funcionam. Até se eu perguntar isso, olha, onde pode melhorar? A IA sempre vai falar que dá para melhorar, que dá para dar um resultado diferente. Então tem que também ter toda essa concepção do que como funciona, né? Tem que ter uma educação, de novo, de gestão. Porque senão é um tiro no pé. E dentro dessa questão da liderança da IA nesse novo mundo, quais são as competências que você acha que vão se tornar mais importantes, mais relevantes para o líder? Além de coragem, que eu acho fundamental. Essa sempre foi, né? O líder ter coragem é uma capacidade de influência, é uma capacidade de fazer sentido para as pessoas. Hoje, você fazer com que as pessoas sintam, para fazer sentido para elas se engajarem, precisa de muita influência. Na minha época, muitos anos atrás, de educação corporativa, a gente falava em técnicas de negociação, de influência, de persuasão. Mas a camada agora é conseguir fazer sentido para as pessoas. O que você fala, fazer sentido e as pessoas sentirem e realmente realizarem, se interessarem em realizar. Eu acho que é a principal competência de um líder hoje. E eu acho, e sem dúvida, o fazer sentido não é só a relação interpessoal, essa inteligência emocional. É a coerência entre o que você fala e o que você realiza.
Não adianta você ir para o LinkedIn ou ir para o Instagram e compartilhar que você está correndo, que você é fitness, que você é aquilo, que você tem amigos, que você tem uma vida incrível. Se no dia a dia você está corroendo as relações, você está promovendo, como eu já vi em muitas organizações, líderes serem promovidos, espremendo suas equipes, né, sem se interessar de fato em gestão, acabando com a reputação da organização, de pessoas, com a saúde mental de pessoas, mas na estampa das redes sociais ele é incrível. Então, assim, tem organizações assim, Paulo, de renome, né? Uma das mais famosas aí de recrutamento e seleção, que eles têm um pacote de benefícios imenso. E eu tenho conhecidas e pessoas que saíram por saúde mental, por falta de suporte, né? De entendimento, de processo claro, de acompanhamento e respeito devido. E que hoje estão no mercado de trabalho, porque foram, né, saíram da organização porque não aguentaram. Entendeu? Então, assim, eu estou falando das grandes, das big techs, inclusive, algumas. Então, assim, precisa ter uma mudança de consciência. Gente, e é complexo isso também, ainda mais para quem está entrando, para o líder que está chegando no mundo analógico, está nesse mundo totalmente digital, totalmente de IA, né? Tem caminhos para vocês? Como que a gestão consciente consegue ajudar uma empresa nesse processo? Tem como adequar o líder para esse mundo tecnológico, para ter resultados também em cima disso? Sim, se fizer sentido para esse líder, principalmente se esse líder quer ser líder. Porque tem muitos líderes que são colocados na cadeira de liderança porque são bons vendedores, porque são bons técnicos. E, às vezes, esse líder, ele não quer ser líder, ele não quer gerenciar pessoas. Tá? A primeira coisa é ter clareza da função, da responsabilidade dele. A partir do momento, quero fazer gestão, vou me desenvolver, vou buscar me desenvolver, a organização apoia também. Aí a gente vai entrar numa camada de tecnologia. Governança. Entender e conhecer as derivações. E aí começar a treinar os times para olharem suas operações, o seu dia a dia, com um senso crítico do que pode ser automatizado, do que pode ser, o que está seguro de informação, né? Até onde eu posso desenvolver as minhas equipes, fazer desafios internos. Então, assim, primeira coisa é o líder querer. Ele precisa entender que é responsabilidade dele, né? Se interessar, se desenvolver e ter suporte também, porque todo líder também precisa de suporte. Precisa das suas mentorias, precisa de um direcionamento, precisa de um plano de curto, médio e longo prazo de carreira. Tudo isso. Certo. Bom, a gente caiu um pouco a energia aqui, a gente até comentou que, poxa, tava voando o tempo, e voou mesmo, já deu o nosso tempo aqui. Mas antes disso, eu queria que você entregasse para nós uma mensagem sobre essa questão do que a gente está falando aqui, como as empresas podem se desenvolver, como pode ser o start de toda essa mudança. Eu acho que a primeira coisa, sem dúvida, até que foi o início da nossa conversa aqui, não existe cultura tóxica. Existe realmente negligência de gestão, omissão, né, de times. E quando a gente vai falar de cultura, não nesse lugar etéreo, né, como eu falei no início, de alguma coisa que a gente não consegue tangibilizar, não é desse lugar. É uma cultura de pessoas, de decisões de líderes. Então, se existem decisões que podem ser mudadas por você, tem solução. Tem solução. A cultura tóxica tem solução. Está na mão de decisões humanas. Não é alguma coisa etérea que hoje eu uso como desculpa, né? Ou que eu deixo na mão do RH, ou que eu vou fazer festinha e é isso aí. Entendeu? Não, a gente precisa dar passos atrás, tomar consciência de responsabilização e tem solução. Maravilhoso, Mari. Adoro conversar com ela, a gente saiu renovado isso tudo. Eu queria que então, você deixasse para nós aqui uma mensagem final e também como depois, na sequência, algumas pessoas podem encontrar você e a gestão consciente, como também seguir seus trabalhos, porque você tem vários conteúdos de qualidade pra caramba sendo trabalhado aí, né? Então, como a pessoa pode localizar e usar isso ao máximo? Maravilha. As minhas redes sociais, @soumariviana, tanto LinkedIn, YouTube, Instagram, né? Consegue acompanhar o meu trabalho, Mariviana, e a gestão consciente também, né? Gestão _ consciente _, para conhecer um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia aí nas empresas, no desenvolvimento humano. E, com certeza, existe solução. Né? Realmente só um querer diferente de toda uma geração, né? Que estamos numa transição realmente de 180 graus em termos organizacionais. Não é só a NR1. Né? É uma demanda mundial, não é nem só no Brasil. A gente precisa realmente ter um olhar racional
para esses desafios de gestão. Maravilha. Adoro o nome das redes sociais suas. Sou Mari Viana. Acho tão forte isso. Tem um significado para mim importante. Assim, é uma afirmação, né? Mari, Maravilha. muito obrigado. Parabéns pelo conteúdo maravilhoso que você traz sempre pra gente. Pessoal, busca a Mari. Hoje a gente precisa mais que nunca esse tipo de conteúdo e aprimorar sobre esses temas. Lembrando que, como ela falou, uma palestra só não vai resolver o problema, né, Mari? Sem dúvida. Muito obrigado e até a próxima, Mari. Obrigada. Abraço, gente. Até mais.